Olá a todos, meu nome é Guido Cavalcante, é um prazer imenso estar aqui nesse novo projeto da Aula Inova, é uma honra imensa, vamos estar aqui tentando trazer o melhor conteúdo para vocês de maneira muito didática, de maneira rápida, de maneira dinâmica. Aqui nós temos a intenção de focar exatamente no que vai cair na prova de vocês, nos seus concursos, na faculdade, e em qualquer área do direito que você precise dessa matéria chamada contratos. A gente vai ter um foco muito dinâmico, muito objetivo. Então vamos cair direto nos códigos, vamos cair direto na jurisprudência, vamos cair direto no que interessa. Então desliga o celular, abre o Código Civil, avisa a mãe que você agora está na aula Inova estudando e segue com firmeza para o vídeo. Obviamente você tem essa facilidade aqui de estar no ambiente virtual, então pare, estude, aprofunde. Eu estou aqui mais como um orientador, um encaminhador mesmo. Estou apenas demonstrando os caminhos, mas quem vai fazer o trabalho é você. E quando você for aprovado no seu concurso, tirar 10 na sua prova, por favor, me avisa, viu? Que eu vou ficar muito orgulhoso de falar seu nome aqui online. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim, guidorafael@hotmail.com, ou me procura aqui na Aula Inova. Então agora é hora de você se concentrar, desligar o WhatsApp, se concentrar aí, abrir o Código Civil e ir junto comigo. Vamos para o primeiro artigo 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Vocês podem ler junto comigo aqui esse artigo e perceber que é um dos artigos mais importantes e um dos que mais vão gerar consequências para as suas provas e, enfim, para o concurso que você vai fazer na vida. Primeira questão aqui que a gente tem que levantar é a função social do contrato. Esse é um tema que vocês já viram em Civil 1 também, e constitucional, tributário, o tema da função social acaba reverberando manifestações em todos os aspectos. E perceber que hoje é possível romper contratos, modificar, alterar situações contratuais se aquele contrato, se aquela relação não tiver uma utilidade para todos nós ao mesmo tempo, sociedade. Então, as manifestações contratuais não são mais uma relação entre apenas duas partes. A relação contratual é uma relação com a sociedade toda. Então esse artigo daqui, 421, vai ser o instrumento que você vai utilizar para romper, modificar, alterar condições contratuais, se não se ficar verificado que aquela situação também não é boa para a sociedade. Um excelente exemplo disso são as pirâmides, por exemplo. As pirâmides que você, não vou aqui citar, obviamente, os nomes, mas se você observar, a parte que contratou aquele serviço às vezes era venda de produto, às vezes era crédito em celular, enfim, não vamos aqui nomear, mas observe que as partes desejavam estar dentro daquele contrato, o contratante desejava assinar, o contratado desejava também receber aquele produto, mas aquela situação não é uma situação boa socialmente, acaba gerando perdas para as pessoas que vão entrar no sistema mais abaixo. Então é um tipo de contrato que, apesar das partes desejarem estar envolvidos, não é um contrato socialmente, economicamente bom. Então esse contrato ele pode ser reinterpretado, ele pode ser readequado. E ali você vai ter diversas outras situações. Tem um caso muito famoso, por exemplo, discutiram muito aquele 50 tons de cinza, aquela questão do contrato que a menina fez, aceitando ser no livro, né, uma escrava sexual do rapaz. Então, se você perceber bem, as duas partes estavam sim querendo assinar aquilo. Mas esse contrato é um contrato socialmente bom, é um contrato que traz vantagens éticas, morais, sociais à nossa população brasileira, não. Então é um contrato que não deve gerar consequências ou deve ser modificado, revisto, extinto, se não atingir uma finalidade social geral. Então essa é a inteligência do 421, é o que geralmente é cobrado na prova. Se você vir alguma coisa relacionada a questões éticas, questões sociais, questões ecológicas, é muito importante também. Contratos que não atinjam finalidades boas para a população como um todo e para a nossa ecologia também podem ser revistos. A palavra função social
ela é muito ampla, ela merece interpretação e o caso concreto vai lhe dizer. Então, toda vez que você observar palavras assim, pense que é função social e função social pode gerar revisão. Outro contrato, então, outro artigo, já seguindo, que também é extremamente relevante para a vida de vocês, para qualquer tipo de concurso, é o 423, que o Rui vai botar aqui na tela. E ele fala o seguinte: quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. E aí você volta para mim. Então é o seguinte, aqui nós temos um artigo que ajuda o juiz a interpretar e que também ajuda nós, operadores, a entender qual provavelmente será a decisão, qual será a interpretação que o juiz adotará. Se nós tivermos num contrato cláusulas ambíguas, contraditórias, o que era uma prática muito comum no Código Civil antigo, de 16, das pessoas tentarem, na verdade, se enganar uns aos outros através de palavras difíceis, palavras contraditórias, palavras ocultas, usar aquele juridiquês complicado para que através desse juridiquês a gente gerasse situações danosas ao contratante. Percebe-se que claramente quem escreve o contrato está numa situação de certa desvantagem, segundo o artigo 423. Então, quem escreve o contrato terá uma interpretação desfavorável, porque provavelmente essa pessoa puxou a sardinha para o lado dela. Então, se houver dúvidas, contradições, cláusulas ambíguas, deve-se adotar a interpretação mais favorável a quem não escreveu o contrato. Então, esse é um artigo que ajuda na hermenêutica contratual. Assim como tantos outros artigos hermenêuticos, esse é um que foi positivado. E aí, pessoal, também perceber, vamos voltar para o código 425, é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas nesse código. E aí volta para mim. Perceba que o código aqui também está dando uma grande liberdade para você criar os contratos que você bem desejar. Então, nós temos contratos típicos, são contratos que o Código Civil regulou, são os contratos mais comuns, os contratos mais famosos, a compra e venda, a doação, a locação, a empreitada. Os contratos que possuem mais representatividade ganharam uma regulamentação específica, justamente porque acabam gerando muitos efeitos. Então, alguns contratos, nosso direito civil decidiu regularizar, tipificar. Outros contratos, simplesmente a lei deixa a liberdade que as partes criem, que as partes inventem novos contratos. Isso é importante para o dinamismo, para a evolução social, que as pessoas inventem os contratos que elas bem desejarem, se não forem contrários à lei. Então, se você observar, há 20 anos atrás não existia um contrato chamado, sei lá, de prestação de serviços de internet ou contratos de design. Obviamente, contratos que surgiram de novas tecnologias não eram contratos que estariam regularizados, que estariam tipificados. Mas as pessoas puderam os criar, os desenvolver de maneira muito aberta. A lei abraça essas novas ideias contratuais. Agora, e se não tem regulamentação? Como devo interpretar, como devo pensar nesses contratos? Se não tem regulamentação, você usa princípios gerais. Um dos principais nós já vimos, volta lá no 421, que é a função social. E tantos outros, boa-fé, equidade, equilíbrio, esses princípios contratuais que hoje surgiram através do novo Código Civil, são princípios que abrangem qualquer nova modalidade que não seja típica. Obviamente as típicas também vão estar submetidas a tais princípios. Obviamente uma compra e venda tem que ter boa-fé, uma locação tem que ter boa-fé, todos os contratos têm que ter boa-fé. Só que esses contratos que são típicos, que estão regularizados, que têm normas sobre eles, você deve os interpretar usando as normas. Então, se tiver alguma cachorrada dentro de uma compra e venda, obviamente você vai para os artigos da compra e venda. Mas, se você está dentro de um contrato, por exemplo, um personal stylist, que coisa chique. Tem gente hoje que contrata uma pessoa para ser o seu estilista, para fazer compras. Esse contrato não está em nenhum momento, nunca houve um momento legal
que esse contrato foi regularizado. Então, o que é que a gente faz? A gente usa princípios normativos. E aí, voltando para o nosso Código Civil, o 426 fala: não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Aqui nós terminamos essas preliminares contratuais apenas afirmando que nós chamamos tradicionalmente esse artigo aqui do Pacta Corvina, o Pacto dos Corvos, que não é possível fazer negociata hereditária com uma pessoa que ainda está viva, né? Então, é apenas para fechar essa parte preliminar. Nós vimos princípios, função social, vimos como se interpreta contratos, vimos a questão dos típicos e dos atípicos e uma proibição no 426, que apenas afirma que, olha, negócios hereditários, se a pessoa ainda está viva, é um tipo de agouro, né? Imagina, o pai ainda no hospital, doente, prestes a morrer, e os filhos já fazendo negócio com a casa, com o carro. Além de ser muito feio, é proibido, e esse contrato, obviamente, não vai gerar efeitos, ele pode ser desfeito de maneira absoluta. E aí, terminando essa parte de preliminares, vamos agora para um tema chamado formação de contratos. Esse tema pergunta uma coisa simples: quando é que um contrato nasce? Qual é o momento de formação contratual? E o que é que pode cair na sua prova sobre esse tema? Essa é uma questão que acaba gerando muitas consequências, justamente porque você precisa saber a data do nascimento do contrato, você precisa saber aonde foi feito um contrato, a cidade, tudo isso para gerar consequências processuais. Isso vai influenciar o exato momento de nascimento, então isso vai influenciar a que lei aquele contrato está submetido, porque às vezes surgiu uma nova lei, uma nova lei surgiu e aquele contrato está submetido à lei antiga ou à lei nova. Se você for fazer um processo relativo a alguma inadimplência contratual, devo processar em Recife ou em Jaboatão? Então essa grande pergunta chamada formação, ela vai lhe ajudar a solucionar tais questões, tanto questões processuais quanto questões normativas. E o primeiro artigo aí que eu vou pedir para o Rui colocar na tela é o 427, que a gente vai ler juntinho. Olha só. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. E aí volta para mim. É o seguinte. Primeira situação relevante do 427 é perceber que quando a proposta ela encontra uma aceitação, nós temos uma pura obrigação, uma obrigação civil, uma obrigação coativa, obrigatória. O que você fala, você deve cumprir. Então essa é a inteligência do 427, ao afirmar que se um ser humano manifesta uma vontade de contratar, de negociar, ou seja, quer comprar esse carro a 30 mil, uma proposta. Se essa proposta receber uma plena aceitação em todos os termos, sim, eu quero, nós temos nesse momento contrato e a partir desse segundo as partes não podem voltar atrás. Se elas voltarem atrás, elas sofrerão as consequências das perdas e danos, enfim, consequências de uma pessoa que desfez um negócio com você. Eu sei que na vida comum as pessoas elas falam muitas coisas umas às outras. Obviamente o direito civil não vai conseguir abranger todas as manifestações que um ser humano faz. Muitas coisas que você propõe não vão gerar consequências jurídicas, podem gerar consequências pessoais. Meu amor, quer namorar comigo? Então isso é uma proposta. Isso vai gerar uma consequência civil? Em regra, não. É uma relação pessoal entre duas pessoas. Agora, você quer comprar esse computador? Isso já é uma manifestação econômica. E aí, se for manifestação econômica, o direito civil abrange, o direito civil protege e as partes não podem mais voltar atrás. E quando é que se dá esse momento? Não é o momento da assinatura, alguns sim, mas em regra não é o momento da assinatura, não é o momento da entrega, não é o momento do pagamento. Para o direito civil, 427 em regra, momento de formação é proposta, aceitação. Quando esses dois elementos se encontram, pimba, você tem um novo contrato.
e obviamente perceber que se as partes fizerem alterações na proposta, então nós temos uma nova policitação, uma nova proposta. Se eu disse para você, quer comprar esse carro a 30 e você falou para mim, rapaz, eu vou pensar, vamos fazer por 27, curiosamente é o comprador que fez a proposta, e se o vendedor falar sim, eu quero, foi ele que aceitou. E a partir do momento em que essa proposta ela foi aceita em todos os termos, e quando eu falo todos os termos, você inclui aí valor, condição, entrega, embalagem, todos os elementos, eles têm que estar juntos. E quando todos esses elementos estão aceitos, aí nesse momento é que existe o contrato. Então não confundir formação de contrato com assinatura, não confundir formação de contrato com entrega, não confundir formação de contrato com embalagem. Formação de contrato é aceitação, proposta, aceitação. E aí, pessoal, o que é que o direito civil faz? Ele explica a regra geral, quando é que um contrato nasce, mas ele também vai para algumas situações especiais. Por quê? Às vezes você não está presente quando você está negociando. Às vezes você mandou uma proposta para uma pessoa que você não conhece. E aí, quando é que nasce? Por exemplo, eu mandei um e-mail para um amigo meu que está nos Estados Unidos, ofertando uma fazenda minha por R$ 200.000. Quando é que esse contrato nasceu? Quando ele escreveu a resposta, quando ele enviou de volta o e-mail. Existem vários momentos e que o 428 vai ajudar a gente a solucionar. E aí vamos para a tela. Deixa de ser obrigatória a proposta. Se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Corta para mim e vamos ler só esse pedacinho até aqui. Então, o que é que esse 428 está nos ajudando? Ele está nos respondendo uma coisa simples. Se eu fiz uma proposta, durante quanto tempo eu tenho que manter ela? Se eu te disse, quer comprar meu carro a 30 mil, durante quanto tempo eu sou obrigado a manter esses 30 mil? O 428 ele explica uma coisa simples. Se eu estou diante de um ser humano e faço para ele uma proposta, se ele não aceitar na hora, eu também não sou mais obrigado a manter o que eu falei. Então essa é a primeira regra do 428. Proposta, se eu estou diante de outro ser humano e eu fiz uma manifestação de vontade, eu só sou obrigado a manter o que eu disse no exato momento. Então acontece muito no shopping, né? Você botar essa calça, aí é R$ 100. Espera aí que eu vou dar uma olhadinha. A pessoa saiu, foi passear no shopping, foi procurar outra coisa. Quando voltou, a vendedora ou o vendedor fala, não, agora é 150. Essa pessoa está errada, o vendedor? Não necessariamente. Porque quando eu cheguei, ela disse que era 100. Se eu sair, ela já não é mais obrigada a manter o preço, ele não é mais obrigado a manter o preço. Acontece muito isso em leilão, feira de animais e tudo mais. Se a pessoa escutou uma proposta e não imediatamente aceitou, o outro não é mais obrigado a manter o que disse. 428 primeiro. E aí, voltando lá para o nosso artigo, ele diz: considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. E aí volta para mim. Seguinte, a lei tentou equivaler, tentou assemelhar a uma presença virtual quem também está se comunicando por telefone, quem também está se comunicando por meios de comunicação imediata. Então a pergunta mais ou menos é a seguinte: estou conversando com alguém pelo WhatsApp, estou negociando, fazendo propostas, falando com ele. Essa pessoa, ao estar conversando online comigo e me fez uma proposta, durante quanto tempo ela é obrigada a manter o que ela disse? Olha, se for imediatamente, se estou online conversando com alguém, supostamente ela só é obrigada a manter aquela proposta durante aquele momento. Então, se eu estou ao telefone e recebo uma proposta, produto Jequiti, você quer comprar um perfume e tudo mais, ligaram para mim e eu disse, não, talvez amanhã, e no outro dia o preço já está diferente, a Jequiti não tem nada de errado em fazer isso, porque eu estava numa comunicação automática, estava numa comunicação que pela lei considera-se presente. Então esse tipo de proposta deve ser aceita imediatamente. Caso contrário, quem a fez não é obrigado a mantê-la. E aí voltando para o artigo, vamos para o segundo.
Se, feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Tem várias questões aqui que a gente precisa discutir. Primeira situação. É alguém querendo vender algo, é alguém querendo alugar algo, é alguém querendo fazer um depósito, enfim, é um proponente que manda alguma proposta para alguém que não está em contato com ela. Então, é alguém que mandou um e-mail, é alguém que deixou uma carta, é alguém que não está em contato direto com outro ser humano. E alguém faz uma proposta. E nessa situação, esse sujeito não colocou um prazo de resposta. Então, mandei um e-mail para meu amigo lá nos Estados Unidos querendo vender uma fazenda por R$200.000. Ele não está em contato comigo. Eu não estou diretamente junto a ele. E não disse quanto tempo ele teria para responder. Olha a confusão. Então, mandei um e-mail, R$200.000. E aí, de repente, esse meu amigo passou um tempo, uma semana, não respondia, 2 semanas. Com 3 semanas ele decide comprar. Daqui a 3 semanas, quando ele decide comprar, e ele liga para mim, a fazenda já está vendida. Aí ele fica irritado, mas rapaz, eu já tinha tirado dinheiro, já tinha feito tirado dinheiro do Tesouro Direto, e aí começa uma confusão jurídica, vamos supor que cai na justiça. Ou seja, aquele meu amigo dos Estados Unidos se sentiu prejudicado, porque tinha recebido uma proposta, passou um tempinho, não respondeu, e quando respondeu já tinha vendido. E aí ele se sentiu prejudicado. E aí qual seria a inteligência do segundo, do 428.2? A inteligência seria o seguinte: se eu mandei uma proposta para uma pessoa que não está presente, durante quanto tempo eu tenho que manter essa proposta? Durante um tempo razoável da proposta ir, ser lida e ser respondida, que é o final do artigo. Tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, se essa questão caísse num processo, numa justiça, enfim, na sua prova, a sua resposta seria simples. Se alguém faz uma proposta a uma pessoa ausente sem prazo, essa proposta tem validade durante um tempo razoável da proposta ir e da proposta voltar. Se é um e-mail, por exemplo, é bastante razoável você pensar que mandei uma proposta a uma fazenda a 200 mil. Talvez chegou no dia seguinte, ele tem tempo de ler no dia seguinte, ele teria tempo de responder no outro dia, 3 dias, por exemplo. Então, durante 3 dias, o proponente que ofereceu essa fazenda a 200 mil teria que manter essa proposta. E, supostamente, não poderia vender para outras pessoas, enfim, sem causar danos. Durante esses 3 dias, a proposta deveria ser mantida. Depois desses 3 dias, estou aqui apenas interpretando, ele já poderia se sentir livre. Então, ele já estaria livre dessa relação contratual. E aí, seguindo ainda o 428, vamos para o 3. Aí fala o seguinte: se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. E aí, qual é a situação aqui? Não estou em contato com o sujeito. Mandei um e-mail, mandei uma carta, e durante quanto tempo eu tenho que manter minha proposta? Olha, se eu tiver dado prazo, óbvio, eu só sou obrigado a manter minha proposta durante o prazo. Então, você recebe, por exemplo, a cartilha de produtos da Jequiti. Olha que maravilha, perfume, sabonete, coisas maravilhosas. Silvio Santos falando com você. Durante quanto tempo aqueles preços têm validade? Durante o tempo em que a cartilha falar, se ela tiver prazo. Então, produtos têm validade no mês até agosto de 2017. Então, o Silvio Santos pode ficar tranquilo, ele só é obrigado a manter aquele preço durante o prazo em que ele estabeleceu. Então, para resumir essa cachorrada aqui, se eu fiz uma proposta a alguém que não está em contato, duas opções. Se eu dei prazo, eu só sou obrigado a manter minha proposta durante o prazo que eu dei. Se eu não dei prazo, eu sou obrigado a manter minha proposta durante um tempo razoável de ir e um tempo razoável da resposta voltar. 428.3. Ô professor, e se alguém fez uma proposta e desistiu? Deu a doida, não quer mais se negociar, mas já tinha enviado. O que é que essa pessoa pode fazer? A única solução que ela tem é o 428.4. Olha lá na tela. Se antes dela
ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Volta para mim. Significa o que isso? A única forma de uma pessoa que fez uma proposta a uma pessoa ausente se livrar daquela proposta é ela conseguir mandar uma retratação antes da proposta chegar. Olha a confusão. Meu amigo lá nos Estados Unidos, fiz uma proposta de minha fazenda por 200 mil, enviei, por exemplo, através de carta. Quando enviei, já deixei no correio, estou voltando para casa, me arrependi, voltei para o sítio, fiquei muito feliz, meu Deus, meu sítio, não quero mais vender. Qual é a única forma de eu evitar essa proposta? Se eu conseguir fazer chegar a esse meu amigo lá nos Estados Unidos alguma retratação antes da minha proposta. Então, se eu mandei uma carta, que eu ligue, que eu mande um e-mail, que eu mande um e-mail mais rápido. Então, pelo 428.4, essa é a única forma. Proposta enviada. Qual é a única forma de se livrar dessa proposta? Se eu conseguir fazer chegar uma retratação antes. 428.4. Agora, se eu não conseguir fazer com que essa retratação chegue, aí você, infelizmente, vai para a regra do 427. Proposta feita, se a pessoa aceitar, vou ter que cumprir. E se eu não quiser cumprir? Perdas e danos, confusão, processo, enfim, uma pessoa pode se sentir prejudicada por uma proposta que ela recebeu, que ela aceitou e agora a pessoa não quer mais cumprir. Então essa foi a inteligência do 427 e do 428. E aí, já chegando aqui nos momentos finais, para a gente concluir essa parte inicial de princípios e formação de contratos, vamos para o 429. Olha lá, Rui, coloca o artigo. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Volta para mim. Então é o seguinte, uma proposta feita em outdoor, uma proposta feita num site, uma proposta feita num carro de som, olha a pamonha, isso é uma proposta, sim. Se é uma manifestação pública, se é uma manifestação geral, isso é proposta. E a pessoa tem que manter, obviamente, se aquilo ali não tiver dentro de um contexto de piada, dentro de um contexto de... Então, por exemplo, Red Bull te dá asas. Obviamente que a Red Bull não está realmente oferecendo que você vai sair voando por aí. Não é uma real proposta, é uma brincadeira. Se você escutar um tipo de publicidade que ela tem cara de brincadeira, tem cara apenas de afirmação da marca, isso não é uma real proposta, isso não obriga ninguém a cumpri-la. Mas, se é uma proposta pública, e pelo 429 ele fala, requisitos essenciais, ou seja, preço, condição, função. Se eu estou escutando num carro, na internet, no outdoor, uma proposta de um produto que tem características de um contrato, que tenha preço, que explique o que é que esse objeto faz, que demonstre qual é a utilidade daquele objeto, isso é proposta. E se eu aceitar, nós estamos vinculados. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui nessa primeira aula, já avançamos bastante, princípios, formações. Vamos continuar nessa modalidade bastante dinâmica de tentar mostrar o que é realmente importante para a prova de vocês. Espero vocês na próxima aula. Valeu, até mais.